Leila sempre teve uma vida tranquila e confortável no subúrbio de Denver, no Colorado. Uma cidade que representava para ela a realização do sonho americano. Ela vivia com seu marido, John, e suas duas filhas. Emma, uma garotinha de 6 anos que adorava dançar pela casa, e Olivia, com 12 anos, que demonstrava uma inteligência e maturidade impressionante. A família estava bem integrada na comunidade, com amigos de longa data e vizinhos que se cumprimentavam sempre com um sorriso. As tardes eram passadas no parque local, onde Leila e John se sentavam no banco enquanto as meninas corriam e brincavam livremente. Havia uma sensação de segurança e harmonia, como se o mundo estivesse à disposição deles, oferecendo alegria e felicidade. A vida de Leila era cheia de momentos de alegria, como preparar o jantar, com Emma ajudando a arrumar a mesa, ou auxiliar Olivia com as lições de casa, enquanto John, seu amado e carinhoso marido, voltava do trabalho no final do dia. Os três se reuniam para a refeição, compartilhando histórias sobre o que aconteceu durante o dia. A casa estava sempre acolhedora e cheia de risos, com a sensação de que nada poderia quebrar a harmonia daquela família. Os domingos eram dias de descanso, onde todos se reuniam para ver filmes ou fazer passeios simples, mas cheios de significados. John trabalhava como engenheiro civil em uma empresa de construção e Leila, por sua vez, cuidava da casa e das filhas. Não havia grandes preocupações financeiras ou pessoais. As contas eram pagas em dia, os planos de férias eram discutidos com entusiasmo e o futuro parecia sempre promissor. Leila estava satisfeita com seu papel como dona do lar, encontrando realização nos cuidados diários com a casa e as meninas. Ela sabia que estava contribuindo para o bem-estar de sua família de uma forma muito significativa. Até que um dia, tudo mudou de maneira repentina e devastadora. O telefone tocou no meio da manhã, e quando Leila atendeu, uma voz grave e distante do outro lado da linha anunciou a pior notícia de sua vida. John havia sofrido um grave acidente. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele momento virou o mundo dela de cabeça para baixo, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. John morreu em um acidente de carro a caminho do trabalho. A tragédia transformou completamente o mundo de Leila. O homem com quem ela compartilhava a vida, o parceiro que sempre esteve ao seu lado, não estava mais lá. O vazio era insuportável e ela se viu obrigada a lidar com a perda de uma forma que nunca imaginou. Se viu desamparada, incapaz de processar a dor da ausência. Os dias se arrastavam e Leila tentava encontrar um propósito para seguir em frente, mas a tristeza a consumia. Ela não sabia como preencher o vazio que o seu marido, mesmo sem querer, havia deixado. E não sabia também como explicar para as meninas que o pai delas não voltaria mais. Além da dor imensurável, ela também teve que aprender a lidar com a difícil tarefa de cuidar da casa e das filhas sozinha, além de tentar arranjar um trabalho para pagar as contas. John sempre foi o pilar financeiro da casa, o que tornava a perda ainda mais difícil de lidar. Leila teve que aprender a administrar as finanças, algo que nunca havia precisado fazer antes. As contas começaram a se acumular, e a pensão que ela recebia não era suficiente para cobrir as despesas mensais. O medo de perder a casa, de não conseguir sustentar as filhas, a atormentava. Era uma luta diária para manter o padrão de vida que tinham. Sem familiares próximos para ampará-las, pois seus pais haviam falecido anos antes, Leila se viu forçada a tomar decisões difíceis. Quando não conseguiu mais pagar a hipoteca da casa, ela e as meninas foram morar no trailer que a família usava para viajar nas férias. Aquele que, em tempos melhores, havia sido um símbolo de liberdade e diversão, e agora se tornava o único abrigo disponível para elas. O trailer apertado e mal equipado representava a perda da estabilidade que elas sempre tiveram. Mas Leila se recusava a permitir que suas filhas sentissem o peso da situação. Mesmo com todas as dificuldades, ela tentava manter a normalidade para Olivia e Emma. As meninas, claro, perceberam a mudança, mas a mãe tentava disfarçar sua própria aflição, mantendo-as na escola, garantindo que tivessem o mínimo necessário para continuar suas vidas com dignidade. Ela improvisava refeições com o pouco que tinha
e fazia o possível para dar a elas o que precisavam, mas cada dia era um esforço enorme. Leila não queria que suas filhas vissem o quanto estava desmoronando por dentro. Então, ela usava todos os seus recursos emocionais para se manter forte na frente delas, mesmo que por dentro estivesse se despedaçando. Porém, a luta era constante, e a cada dia a situação parecia mais difícil. Para consertar o carro, por exemplo, ela teve que recorrer a soluções inesperadas que a faziam se sentir ainda mais vulnerável. Quando o veículo que ela usava para transportar as meninas quebrou, Leila teve que pedir ajuda para um mecânico local, mas a conta era alta e ela não tinha o dinheiro suficiente. O mecânico, se aproveitando de sua situação vulnerável, ofereceu um outro jeito de que ela pudesse pagar a conta. Leila, completamente indefesa e fragilizada, teve de ceder à condição de pagamento daquele mecânico asqueroso e aproveitador, para poder ter o seu trailer de volta consertado. Na frente das meninas, ela fingiu normalidade quando foi buscá-las na escola, mas à noite, enquanto elas dormiam, Leila chorou tristemente do lado de fora do trailer, se sentindo suja e desamparada. John, por que você teve de ir embora dessa maneira, meu amor? Eu sinto tanto a sua falta. Leila falou baixinho, olhando o céu escuro e estrelado que estava naquela noite. Quando se sentiu mais calma, foi para dentro do trailer dormir um pouco para tentar esquecer aquele dia horrível. Se sentia impotente diante da dura realidade que a pegou de surpresa. Cada nova dificuldade parecia empurrá-la para um abismo, e ela mal sabia como continuar. Mas por suas filhas, ela sabia que não podia desistir. Mesmo em meio a toda a dor e insegurança, ela se recusava a parar de lutar. Um dia, encontraram refúgio em um abrigo local, onde conheceram outras pessoas em situações semelhantes a delas. O abrigo não era perfeito, mas naquele momento oferecia algo que elas precisavam desesperadamente: segurança. As instalações eram simples e as condições de vida um tanto difíceis, mas ali parecia um lugar seguro para elas se reerguerem. Havia ali um senso de comunidade. Entre os moradores estava Isaac. Ele tinha atraso intelectual. Seu Isaac tinha o espírito gentil e irradiava bondade por onde passava. Apesar de suas limitações, era uma pessoa extremamente afetuosa, sempre oferecendo apoio com gestos simples, como ajudar com as tarefas ou apenas ouvir. Um dia, Leila decidiu tentar a sorte comprando um bilhete de loteria. Ela estava procurando trabalho, mas estava difícil de encontrar, pois não tinha formação específica. Com a ajuda de Isaac e de outra moradora do abrigo, Leila comprou o bilhete. Se ganhassem, dividiriam o prêmio. Quando saiu o resultado, eles se reuniram na pequena sala comum do abrigo para conferir os números, e, surpreendentemente, acertaram alguns. Embora o prêmio fosse pequeno, apenas US$ 20 para cada um, a sensação de que algo positivo poderia acontecer fez com que Leila se sentisse um pouco mais leve. Ela decidiu usar o dinheiro para comprar um bolo de aniversário para Emma, que ficou muito feliz com a ideia do bolo. Elas sentiam que, por mais simples que fosse aquele gesto, tornaria o dia especial para a pequena menina, e talvez uma brisa de felicidade para elas, em meio ao mar de tristezas que estavam vivendo nos últimos meses. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado. Isaac, com suas dificuldades em compreender completamente a situação, começou a acreditar que Leila estava guardando o prêmio maior para si. Ele pensava que ela estava sendo injusta em não dividir o valor integral do prêmio com ele. A tensão começou a crescer dentro de Isaac, que, sem entender como lidar com seus sentimentos de frustração, passou a ficar cada vez mais desconfiado. A confusão e a angústia o dominaram, e ele começou a se sentir desconfortável e irritado. Isaac ouviu Leila dizer que iria comprar um bolo para sua caçula, e em um momento de descontrole emocional, ele decidiu segui-la, convicto de que Leila estava mentindo para ele e estava fingindo ter ganho pouco dinheiro na loteria. Ele a acompanhou até uma rua deserta, onde a poucos quarteirões dali, ela iria comprar o bolo para Emma. Lá, em meio às suas emoções intensas e mal interpretadas, Isaac agiu impulsivamente. Ele pegou uma pedra grande do chão e, em um momento de ansiedade e confusão, a lançou em direção a Leila.
Ela foi atingida na cabeça e desmaiou imediatamente. Leila caiu no chão sem forças, enquanto Isaac, atordoado por sua própria ação, pensou por um segundo, olhou em volta e percebeu que estavam sozinhos. Então correu em direção a ela, que continuava desacordada. Ele revistou os seus bolsos e a única coisa que encontrou foram os US$ 20. Mas ainda estava muito agitado. Escondeu rápido o dinheiro em seu bolso e saiu correndo para não ser visto. Leila ficou desmaiada e vulnerável na rua. Isaac sabia exatamente o que havia feito, mas algo em sua mente confusa o impulsionou a tomar aquela atitude. Enquanto ele corria para longe, Leila permaneceu imóvel no asfalto, sem força para se levantar ou reagir. Ele, sem entender totalmente a gravidade da situação, continuou correndo em direção ao abrigo. Após alguns minutos, Leila foi encontrada por um homem que passava pela rua. Vendo a caída, imediatamente ligou para o serviço de emergência. Ele havia percebido a situação, mas não sabia o que havia ocorrido. Tudo o que sabia era que uma mulher estava ali, desmaiada, com sangue no rosto. A ambulância chegou rapidamente e a levou para o hospital, onde foi atendida com urgência. No entanto, devido à falta de documentos e informações sobre sua identidade, Leila foi tratada como indigente. A equipe médica fez o possível para estabilizá-la, mas seu quadro era grave e ela permaneceu em coma por dias, depois semanas, sem que ninguém a procurasse. Nenhuma visita, nenhuma explicação sobre sua família ou história, o que a fez parecer apenas mais um caso sem rosto na linha de pacientes anônimos que entravam e saíam do hospital quase que diariamente. Ela estava sozinha e sua recuperação parecia incerta. Enquanto Leila foi levada ao hospital pela emergência naquele dia, Isaac retornou ao abrigo e não disse a ninguém sobre o ocorrido. Olivia estava apreensiva com a demora da mãe e começava um burburinho entre as pessoas sobre onde ela poderia estar, já que estava anoitecendo e ela não retornava. Isaac, por sua vez, estava buscando desesperadamente mais informações sobre o prêmio. Ele procurou a outra moradora que havia participado da aposta, tentando convencê-la de que ela deveria dividir o prêmio maior, algo que ele acreditava estar de alguma forma guardado com uma das duas. Como havia revistado Leila e não havia encontrado nada, em sua cabeça, a outra participante é que poderia estar escondendo a verdadeira quantia do prêmio. O confronto entre os dois se acalorou rapidamente na cozinha do abrigo. Algumas pessoas tentaram acalmá-lo, mas foi em vão. Elas não entendiam muito bem por que ele estava tão bravo, já que o dinheiro havia sido dividido. As pessoas não conseguiam entender a ideia fixa que tinha tomado conta da cabeça de Isaac. A outra participante, exasperada e frustrada com a obsessão dele pelo prêmio, tentou acalmá-lo, mas ele não estava ouvindo mais nada e nem a ninguém. Tamanha era a sua obsessão pelo que a sua mente havia criado. O confronto terminou de forma trágica. Isaac acabou machucando a mulher. Ele alcançou uma faca na cozinha que estavam enquanto discutiam e lhe desferiu vários golpes no peito e na barriga, fazendo com que ela morresse ali mesmo. Tentaram em vão tirar a faca de Isaac, mas não foi possível a tempo de salvar a mulher da brutalidade do homem. Isaac ainda tentou fugir, mas os moradores o impediram e o mantiveram imobilizado até a chegada da polícia, que o levou imediatamente preso. Toda esta confusão no abrigo e Leila desaparecida deixou as meninas mais angustiadas ainda. Elas estavam nervosas, sem saber o que fazer ou pensar. Enquanto isso, a polícia, que estava cuidando do assassinato ocorrido no abrigo, começou também a investigar o desaparecimento de Leila. A situação parecia misteriosa. Uma mulher desaparecida, sem explicações claras, e duas pequenas meninas, que não sabiam o que realmente tinha acontecido, se mantinham no abrigo. A polícia questionou Olivia, que estava visivelmente assustada e desorientada. Ela, com o coração apertado e sem saber o que dizer, contou que sua mãe havia saído para comprar um bolo para o aniversário de Emma. A história parecia inventada, simples demais para ser verdade, e os policiais não acreditaram nela. Para eles, algo mais estava acontecendo, e as meninas, sem mais explicações convincentes, foram levadas para o conselho tutelar. O mundo de Olivia e Emma, já abalado pela tragédia da perda do pai,
agora se partia ainda mais. Elas estavam separadas de sua mãe, sem entender a gravidade da situação e sem saber se algum dia a veriam novamente. Leila, por sua vez, permanecia inconsciente entre a vida e a morte, sem saber que suas filhas estavam agora em um lugar distante, aguardando respostas que pareciam cada vez mais improváveis. Meses se passaram e a mãe de Olivia e Emma continuava na UTI. Havia tido uma leve melhora, mas que não foi o suficiente para ser transferida da UTI para o quarto. Ethan, um médico dedicado e compassivo, foi o responsável pelos cuidados de Leila enquanto ela estava na unidade de terapia intensiva. Ele observava com atenção cada pequeno avanço no estado de saúde dela e sentia uma necessidade genuína de ajudá-la. Com o passar dos dias, ela começou a se recuperar fisicamente, mas suas memórias permaneciam fragmentadas. Um emaranhado de imagens e sentimentos que ela não conseguia organizar. Ela não sabia quem era, nem o que havia acontecido antes do acidente. O vazio em seu coração era tão grande que muitas vezes sentia como se estivesse flutuando, perdida em um mar de incertezas. Foi transferida para o quarto e sua batalha pessoal continuava. Leila estava ficando cada vez mais forte fisicamente, mas sua mente ainda permanecia perdida, vazia. Nada conseguiu lembrar de seu passado. Ethan, por sua vez, notou a luta silenciosa dela e, com o seu apoio, a ajudou a superar cada momento difícil, oferecendo um acolhimento constante que tornava sua recuperação menos dolorosa. Aos poucos, Leila foi sentindo uma conexão profunda por Ethan, e algo mais começou a nascer ali entre os dois. Uma chama de carinho e afeto que ela não entendia completamente, mas que estava impossível ignorar. Com o apoio dele, Leila começou a retomar sua vida lentamente. Quando ela finalmente teve alta, Ethan, sem pensar que aquela mulher era uma completa estranha para ele, a chamou para morar em sua casa, movido pelo sentimento que ardia em seu peito. Ele não fazia ideia de quem ela era, mas já a amava com todo o seu coração. Ele a encorajou a arrumar um trabalho no hospital como auxiliar. Até com a falta de documentos, ele a ajudou. O trabalho consistia em tarefas simples, mas que já lhe traziam um novo propósito de vida. A rotina de trabalho deu-lhe uma sensação de normalidade e a fez sentir-se útil. Ethan sempre a incentivava, oferecendo palavras de encorajamento e ajudando-a a se sentir capaz, especialmente nas horas mais difíceis. Mas, por mais que tentasse se concentrar em sua nova vida, havia algo dentro de Leila que não a deixava em paz. A busca incessante por suas memórias a consumia. Ela sentia que algo muito importante havia sido perdido, deixado para trás. Algo que ela não podia ignorar. Precisava desesperadamente recuperar sua memória, como as peças de um quebra-cabeça, que por mais que tentasse montar, ainda não fazia sentido. Faltava-lhe peças. A cada noite, ela se deitava com o coração apertado, questionando-se sobre o que poderia ter acontecido antes de sua vida ter sido interrompida tão brutalmente e que ela precisava urgentemente descobrir, recuperar, para então, em paz, seguir em frente. Tudo mudou quando um dia uma criança muito parecida com Emma chegou ao hospital. A pequena garota entrou pela porta do pronto-socorro e Leila a viu do outro lado da sala, sentindo uma sensação inexplicável de familiaridade. Sua cabeça começou a girar e ela teve de se apoiar na quina da mesa para não cair. A semelhança era impressionante e fez Leila ter déjà-vus confusos. Quando se sentiu um pouco melhor, se aproximou daquela pequena menina e uma onda de lembranças a invadiu, como uma enxurrada que ela não podia controlar. Ela tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Sentiu um impulso profundo de proteger aquela menina, como se fosse sua filha. Ela não lembrou de Emma e nem de seu passado imediatamente, mas seu instinto de mãe falou mais alto, e ela rapidamente deduziu que tinha uma filha, e era isso que não a deixava em paz. Tinha uma filha que naquele momento ela não sabia onde estava, mas que a partir de então ela iria procurar incansavelmente. Agradeceu em silêncio ao universo por aquela brisa de lembrança, por aquele mínimo de sentimento que a fez entender parte de sua angústia.
e foi correndo para o consultório de Ethan. Imediatamente compartilhou a descoberta com ele, que ficou feliz por sua amada estar recuperando a memória. Juntos, eles começaram a investigar mais a fundo, procurando respostas para os sentimentos instintivos que estavam aflorando nela. Mas em meio a estas novidades, uma dúvida começou a atormentar Ethan. Será que aquela mulher que ele sequer sabia o nome, mas que estava completamente apaixonado, era casada? Ela já havia entendido em seu íntimo que tinha uma filha, e para ser casada era quase que uma consequência. Ele passou dias refletindo sobre isso, e quando tomou coragem, resolveu conversar sobre isso com ela. Preciso conversar com você, pois há algo que está me tirando o sono, Ethan começou. Diga-me, meu amor, o que está te afligindo? Ela quis saber. Estou há dias pensando, e a angústia está tomando conta dos meus pensamentos e do meu coração. A minha preocupação é com a possibilidade de, além de você ter uma filha, você ser casada também. Ela respirou fundo e o encarou com ternura. Também estava com esta angústia, mas nada dissera porque seus pensamentos estavam confusos, assim como os seus sentimentos. Eu também tenho esta mesma preocupação, meu amor, e não tenho resposta para esta pergunta, mas tenho certeza de que no momento certo me lembrarei de todo o meu passado, e se houver uma outra pessoa em minha vida, nós pensaremos juntos em como iremos resolver esta questão. Ela sugeriu como resolução, o que foi aceito imediatamente por Ethan. Uma descoberta de cada vez, ele pensou. E só de conversar isso com ela já o deixou mais calmo, mais aliviado. Com o tempo e com o apoio dele, Laila começou a recobrar pequenas partes de sua memória, fragmentos do passado, como uma coleção de fotos antigas que aos poucos iam se unindo. Lembrou-se do trágico acidente de seu marido que veio a falecer. Lembrou-se de Olivia, sua filha mais velha. Lembrou-se do abrigo e do fatídico dia que Isaac a machucou. Quando ele arremessou a pedra, ela não o viu, mas quando ele foi revirar os seus bolsos, ela teve uma leve consciência deste momento, ainda que estivesse jogada imóvel no chão. Essas lembranças a fez montar o quebra-cabeça sobre o seu passado. Cada memória que voltava trazia mais clareza sobre sua vida anterior e, com ela, a certeza de que, por mais distante que fosse, ela tinha duas filhas que precisavam dela e precisavam ser encontradas. Quando finalmente se lembrou de seu nome e de sua vida anterior, Leila sentiu um alívio e uma dor imensa ao mesmo tempo. A ideia de ter deixado suas filhas para trás, ainda que não fosse sua culpa, ardia em seu peito. Sentiu raiva de Isaac. Sentiu raiva do tempo que demorou para recuperar-se. Sentiu raiva do mundo e de suas incertezas. Ethan, mais uma vez, se mostrou compreensivo e amoroso com ela. Ele queria ajudá-la a todo custo a se recuperar e recuperar suas filhas. Os problemas de Leila eram seus problemas também. O vazio que a consumia começou a diminuir à medida que as peças do quebra-cabeça de sua memória iam tomando forma. Ela sabia que precisava começar a procurar suas filhas, mas não tinha ideia do que elas haviam enfrentado durante sua ausência. Com a coragem renovada, Leila foi até o abrigo onde havia morado antes do acidente. Lá, ela foi recebida por uma das moradoras. A moradora, depois de alguns minutos de conversa, lhe contou o que aconteceu durante aquele período que Leila passara fora de sua verdadeira vida. A mãe de Emma e Olivia ficou em choque ao ouvir o que suas filhas haviam enfrentado durante esse período sem ela. A dor delas estava claramente marcada, e isso a consumiu por dentro. Sobre Isaac, ele foi preso naquele dia e confessou o assassinato, mas não mencionou Leila em seu depoimento, e isso levantou várias especulações a respeito de seu sumiço. Alguns acharam que ela tinha ido embora e deixado as filhas. Outros acreditavam que em algum momento ela iria voltar. Emma, com sua inocência infantil, sonhava com o dia que sua mãe a viria buscar para que voltassem a ser a família de antes. Já Olivia sentia raiva dela por tê-las deixado sem qualquer explicação. Na cabeça dela, a mãe havia abandonado-as propositalmente, destruindo definitivamente as suas vidas. Finalmente, depois de longas semanas de busca, Leila conseguiu localizar Emma e sua família adotiva. Quando ela entrou na casa e a viu pela primeira vez após tanto tempo, seu coração quase parou. Ela havia encontrado a sua caçula
com a ajuda de uma assistente social. A garotinha estava diferente, mais crescida, mas seus olhos permaneciam iguais e brilharam ao ver a mãe. Emma, com lágrimas nos olhos, correu até ela e a abraçou com força, como se temesse que sua mãe fosse desaparecer novamente. E Layla jurou a si mesma que nunca mais se afastaria de sua filha. Porém, ao procurar por Olivia, ela se deparou com uma realidade mais difícil. Agora com 13 anos, a menina estava visivelmente diferente. Estava rebelde, com o olhar endurecido pela dor e pela perda. A raiva e o ressentimento transbordavam em sua postura e nas palavras que ela dizia. Olivia não conseguia perdoar sua mãe. Para ela, Leila a havia abandonado, e isso criava uma barreira invisível, mas imensa, entre elas. Com o coração aberto, Leila se ajoelhou em frente de Olivia e, com lágrimas nos olhos, disse: Enquanto o papai estava vivo, minha única missão era amar e cuidar de vocês. Depois que ele partiu, as coisas ficaram muito difíceis, mas eu nunca deixei de amar minhas princesas. Isso nunca. Olivia a encarou, com os olhos cheios de raiva e confusão. Mas, à medida que Leila contava sobre o ocorrido com Isaac, as palavras penetravam lentamente em seu coração. Algo em sua expressão começava a mudar. Aos poucos, as paredes de ressentimento e dor foram se desmoronando. Olivia sentiu o peso da saudade e, com um suspiro profundo, começou a entender a verdade por trás das palavras de sua mãe. As duas se abraçaram, chorando copiosamente. Se você me der mais uma chance, eu prometo que nada e nem ninguém irá nos separar novamente. Eu juro a você, minha filha, eu nunca mais vou deixar vocês. Eu nunca mais vou permitir que nenhuma situação nos afaste de novo. Eu te amo mais que tudo, meu amor, Leila suplicou em meio às lágrimas. Também te amo muito, mãe. Eu senti muita saudade de você, Olivia disse enquanto abraçava a sua mãe. Após longos meses de tentativas e explicações, Leila conseguiu enfim provar que não abandonou suas filhas. Ela apresentou inclusive laudos e informações médicas que comprovavam o que ela estava dizendo. Depois de tantas provas endossando o que ela dizia, eles ficaram completamente convencidos da inocência e do amor dela por suas filhas, e resolveram devolvê-las a Leila, que, completamente agradecida, prometeu marcar encontros para que todos pudessem se reunir novamente para matar as saudades. E, finalmente, após um longo período, a mãe obteve a guarda definitiva de suas filhas. A luta legal havia sido árdua, com muitos momentos de incertezas, mas ela não desistiu, mantendo a promessa que fez às meninas de jamais abandoná-las. Cada visita ao tribunal, cada conversa com os advogados, tudo parecia valer a pena, quando ao final as meninas puderam voltar para ela. Emma e Olivia, agora com o amor renovado pelo reencontro, se sentiam mais seguras e acolhidas, e o ambiente em casa se encheu novamente de risos e brincadeiras. Leila explicou às meninas que agora ela estava com Ethan, que se tornou uma figura importante e amada em sua vida. As meninas entenderam perfeitamente a situação, e embora ainda houvessem algumas incertezas, viam o quanto o médico a tratava com carinho, respeito e, acima de tudo, com amor. Ela havia encontrado um parceiro que a aceitava e a amava com todo o seu coração. Ethan, por sua vez, estava encantado com a ideia de ter duas filhas e não poderia imaginar uma forma melhor de construir a vida ao lado de Leila. Ele não via apenas a mulher que amava, mas também duas meninas, que agora eram parte de sua vida também. Ele as acolheu com o mesmo carinho com que sempre tratou Leila, como se já as conhecessem há anos. No primeiro domingo que as meninas vieram morar com sua mãe e Ethan, eles acordaram cedo e foram levar algumas flores no túmulo de John. Pela primeira vez, puderam viver o luto de forma digna, permitindo se despedirem dele com todas as homenagens que um amado marido e pai deveria receber de sua família querida. E este gesto selou o encerramento de um ciclo cheio de instabilidade, dando lugar a uma vida equilibrada e cheia de amor, que agora Ethan oferecia a elas, sempre trazendo a memória do pai e marido dedicado que John foi. Leila não poderia estar mais feliz. Seus sonhos e anseios enfim tornaram-se realidade, e agora ela podia seguir a vida com amor junto com Ethan e suas amadas filhas, Olivia e Emma.